A tranquilidade de Al-Shamashia, a todos os irmãos e irmãs, que o Eterno os abençoe grandemente. Irmãos e irmãs, eu vou ler uma passagem que está em Ishaial, capítulo 35, Isaías 35, que diz assim: a alegria dos redimidos, aleluia, redimidos, são aqueles que foram resgatados, irmãos, através da obediência, que deu ouvidos à voz de Al, que tirou os erros de sua vida e passou a colocar em prática os ensinos da Escritura, da palavra de Al dos Exércitos, que readquiriu, que reconquistou aquilo que se havia perdido, os redimidos, que no caso, né, irmão, irmã, é o caminho da salvação, o caminho da coroação, que um dia irá acontecer, um encontro com o noivo nas nuvens. Aleluia! O deserto e a terra ressequida se regozijarão. Aleluia! Aleluia! O deserto e a terra ressequida, irmãos e irmãs, que é a terra seca, sem vida, está falando aqui que se regozijarão, se encherão de alegria, de contentamento, de prazer. Aleluia! O ermo exultará e florescerá como a tulipa. O ermo significa um lugar desabitado, um lugar deserto, solitário, irmão, e vai criar vida, vai florescer como a tulipa, aleluia, e romperá em flores, aleluia, vai se encher de flores, mostrará grande regozijo, vai se encher de alegria e cantará de alegria, aleluia. O poder do Líbano lhe será dado, como também o resplendor do Carmelo e de Saron, resplendor, claridade intensa, luz, aleluia. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão o poder de Ial, o resplendor do nosso Criador, aleluia. O resplendor do nosso Criador, a claridade intensa, a luz, aleluia. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, aleluia, irmãos. Fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Às vezes a gente está tão cheio de tudo, né, irmão, irmã, que a gente pensa em parar, em desanimar, em desistir de tudo, porque a gente espera tanto, né, por algo e às vezes não acontece. A gente quer deixar tudo para trás, desistir, mas a palavra fala para a gente ficar firme, para a gente se fortalecer, para a gente continuar, para a gente perseverar, para a gente não desistir. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, sejam fortes. Firme-se em Al dos Exércitos, não temam, não tenha medo, continuem, aleluia. Se Al virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los, aleluia, com divina retribuição, irmão e irmã. E Al vai retribuir conforme cada um fez aqui nessa terra em vida. Os que fizeram de acordo com a palavra, vai receber de acordo com a palavra. Os que fizeram em desacordo com a palavra, em desobediência, tudo ao contrário, vai receber conforme foi feito aqui. Em desacordo, em tudo ao contrário da palavra.
Por isso, vamos fazer aquilo que vai nos trazer, sabe? Alegria, conforto, regozijo na alma, para que a gente não venha sofrer as consequências, a pena, sabe? Do eterno lá na frente. Continuando aqui. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então, os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Aleluia! Então, irmãos e irmãs, tudo aquilo que não funcionava, que não tinha vida, passará a funcionar, passará a ter vida, como diz aqui, que os olhos do cego vão se abrir, vão funcionar corretamente. E destaparão os ouvidos dos surdos, eles vão passar a ouvir, irmão e irmã. Então os coxos saltarão como servos, os coxos, eles vão começar a andar, saltar, pular de alegria. Tudo aquilo que não funcionava corretamente vai passar a funcionar, vai passar a ser ativo novamente. Aleluia. E a língua do mudo cantará de alegria. O mudo vai passar a falar, a cantar, sabe? A se expressar como tem que ser. Aleluia. As águas irromperão no ermo e riachos no deserto. As águas irromperão no ermo, entrarão com força, irmão, com violência, vão invadir no lugar deserto. O ermo é um lugar deserto, um lugar desabitado. Então ali as águas vão entrar com força, vão invadir, para que aquele lugar que não tinha, sabe, vida, que era um deserto, vai passar a ter vida. As águas irromperão no ermo e riachos no deserto. O deserto, irmão, ele não tem vida, ele é deserto. Então as águas vão invadir ali e vai no deserto criar rios, riachos, vai criar vida. Porque onde não tem água, não tem vida. Onde tem água, a vida habita. Nós somos uma terra hoje com vida, né? Com água. Água significa a palavra de Yahweh dos exércitos dentro de nós. E antes de conhecermos a palavra, de termos essa, sabe, fonte de água viva dentro de nós, que é Yahweh Shemashia, nós éramos uma terra seca, né, irmãos e irmãs? Sem vida, sem a alegria da salvação. Através de Yahweh Shemashia. Hoje, Yahweh habita dentro de nós, porque se não habitasse, nós não estaríamos aqui falando da palavra, ouvindo a palavra, colocando em prática essa maravilha que traz vida dentro de nós, né, irmãos e irmãs? Aleluia! A areia abrasadora se tornará um lago. A areia, irmãos e irmãs, a areia abrasadora que abafa, que traz aquele calor, né? Que faz com que a gente, que falta até o ar, né? De tão quente, a areia abrasadora que abafa. Se tornará um lago, para você ver, né, irmãos e irmãs? Quando a vida entra dentro de nós, ou em qualquer lugar, tudo se transforma, tudo se faz novo, né? Assim como eu e você, quando deixamos a voz de Yahweh, a palavra viva entrar dentro de nós, tudo se faz novo, tudo se transforma, tudo cria vida. Aleluia! A areia abrasadora se tornará um lago. Aleluia! E a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco
e o papiro. Antros, irmãos, significa uma gruta natural, profunda e escura, onde serve de abrigo às feras. Tá falando aqui. Nos antros onde outrora havia chacais, uma gruta escura onde ali ficam as feras. Ela abriga as feras. Aí fala aqui: crescerão a relva, o junco e o papiro. Os chacais nada mais é do que animais carnívoros, onde esse antro, ele é o habitat natural desses chacais, né? Desses animais carnívoros. E tá falando que vai haver transformação também. Crescerão a relva, o junco e o papiro. A relva é gramado, erva rasteira. O junco são plantas e o papiro são ervas aquáticas. Então aquele antro, aquele lugar, aquela gruta profunda e escura, onde habitavam as feras, vai se transformar em um lugar habitável, onde o homem, sabe, poderá habitar. Onde havia algo ruim, passará a ter vida, passará a ter luz, passará a ter um habitat, sabe, natural. Aleluia. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Aleluia. Aleluia. Onde havia escuridão, irmão e irmã, em todos os nossos caminhos, passará a ser chamado de caminho de santidade, de purificação, de separação. Aleluia. Aí fala aqui: os impuros não passarão por ele. Aqueles, irmão, impuros, sabe? Que andam em desobediência, que não dão ouvido, sabe? Que não tá nem aí. Tá falando aqui que os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho, aqueles que dão ouvidos, aqueles que colocam em prática, aqueles que andam com temor, com obediência aí ao dos exércitos. Está falando aqui, esse caminho, sabe, de santidade, servirá apenas aos que colocam em prática a obediência perante a palavra, as escrituras. Os insensatos não o tomarão. Os insensatos, o que não estão, sabe, em seu perfeito juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, que na verdade são desobedientes, irmãos, não chegarão a esse caminho de luz, esse caminho de santidade, esse caminho da salvação. Eles não o tomarão, eles ficarão de fora. Por isso, irmão, devemos rever as nossas atitudes diariamente, para que a gente não venha se tornar um insensato, sabe? Um sem juízo, contrário ao bom senso, um desobediente. Aí fala que nesse caminho não haverá leão algum, não haverá nenhuma fera, irmão, para tentar te derrubar, para tentar te atrapalhar, para tentar fazer com que você venha cair. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele, por você e por mim, irmão e irmã. Não haverá nenhum que venha tentar tirar você do caminho da santidade. E nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Aleluia. Só os redimidos,
Só os resgatados através da obediência, que deu ouvidos à voz de Yahweh, que tirou os erros da sua vida e passou a colocar em prática os ensinos da Escritura, andarão por ele. Aleluia. E os que o Altíssimo resgatou, voltarão. Entrarão em Sião. Entrarão em Sião, irmãos e irmãs, em Yal-Shalom, com os cantos de alegria. Duradoura alegria, que vai durar para sempre, irmãos e irmãs. Duradoura alegria coroará sua cabeça, coroará, irmãos e irmãs. Vai ficar, sabe, para sempre dentro de você. Aleluia. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. Aleluia. Os salvos, irmãos e irmãs, está falando aqui, sabe, que o júbilo e a alegria se apoderarão deles. Se apoderarão deles. Então vai ser uma alegria, irmão e irmã, para sempre, sabe? Daqueles obedientes, daqueles que andam com retidão, sabe? Nos caminhos de Yahweh dos exércitos, daqueles que deram ouvidos ao seu chamado, daqueles que têm temor ao chamado, à palavra de Yahweh dos exércitos, a presença de Yahweh dos exércitos. Deles se apoderarão o júbilo e a alegria e serão coroados. Serão coroados, receberão esse presente das mãos de Yahweh Shemashia. Aleluia. E a tristeza e o suspiro fugirão dos que forem coroados. E herdarão sob os insensatos a tristeza e o suspiro. Eles vão fugir dos salvos, dos remanescentes, e vão se apoderar daqueles que não deram ouvidos, que se tornaram insensato, que está fora do seu juízo normal, cujos atos são contrários ao bom senso. Vamos, irmãos e irmãs, se tornar um filho, sabe? Redimido, resgatado por Yahweh, e não um filho insensato que está fora do seu juízo, irmãos e irmãs. Para que a gente venha herdar essa alegria, sabe? Que a gente venha estar no meio dos resgatados por Yahweh, dos redimidos por Ele. Aleluia, irmãos e irmãs. É forte essa palavra, né? É forte. Aleluia. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Aleluia. Tudo que não tinha vida, através da presença, passará a ter vida, porque você deu ouvidos e colocou em prática. Então, aquilo que estava bloqueado na vida de cada um, que você achava que não ia para frente, que já tinha morrido, passará a ter vida, e vida com abundância. Aleluia. O poder, a glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Resplendor é uma grande e forte claridade, uma grande e forte luz. O que estava em treva na sua vida, irmão e irmã, passará a ter uma claridade intensa, uma luz. Vai sobressair, vai criar vida, e vida com abundância. Aleluia. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória de Yahweh,
o resplendor do nosso Criador. Aleluia. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Os joelhos vacilantes que um dia, irmão, saiu da presença, que um dia errou, falhou, mas Ial na sua palavra diz que para você voltar para os caminhos dele, para você se fortalecer, porque se você está aqui hoje, irmão, irmã, é porque Ial, ele te perdoou dos seus erros, das suas falhas. Então continue, se levante, se ergue, se fortaleça nele, peça perdão, reconheça os seus erros, as suas falhas, fala com ele, porque ele te ouve. Se você está com a vida aqui hoje, é porque ele te concedeu para que você venha ter um conserto, para que você venha se reerguer, sabe? Porque para nós ainda resta, sabe, a oportunidade da gente fazer o melhor aqui hoje. Aleluia. Então, ele fala na sua palavra: fortaleçam as mãos cansadas, que já não aguenta mais nada, que já, sabe, está esgotado, que não tem mais paciência de esperar algo que quer receber tanto. Ial, ele tem tudo no seu devido tempo para ser entregue a cada um. Por isso que ele deixou citado aqui: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, porque não é no seu tempo, é no meu tempo. Então, espere, continue, se fortaleça a cada dia, porque eu sei o tempo para todas as coisas. O meu tempo não é o seu tempo. O seu tempo não é o meu tempo. Então continue. Fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes. Não temam, não tenham medo. Continue, avance. Não fiquem estacionados, mas sigam em frente. Ial virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Com divina retribuição, irmãos e irmãs, de acordo com aquilo que você tem feito aqui nessa terra, você será retribuído, vai receber como forma de pagamento diante de Ial dos exércitos, diante daquilo que você desenvolveu aqui. Se você desenvolveu em obediência, você vai receber em obediência. Se você desenvolveu em desobediência, você vai receber em forma de desobediência. Tudo aquilo que plantamos, irmão, irmã, nós vamos colher diante daquilo que o fizemos. Não foge disso, não foge dessa regra. Então, se abrirão os olhos dos cegos, se destaparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão com o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Aleluia! O que não tinha vida, o que não funcionava corretamente, isso lhe será feito, lhe será entregue. Passará a ter vida e passará a funcionar corretamente. Aleluia! Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Onde havia deserto, onde não havia vida, passará a ter vida. Passará a ter a alegria. Aleluia! A areia abrasadora que abafa se tornará um lago. Vai ter vida também, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, nas grutas escuras natural, onde haviam chacais, animais carnívoros, crescerão a relva, o junco e o papiro, crescerão a vida também, a alegria, irmão e irmã. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade, caminho de purificação, caminho dos separados. Os impuros não passarão por ele, porque são impuros, irmão e irmã. E nos caminhos de Ial dos exércitos,
a sujeira, a imundícia. Os impuros não conseguirão se achegar até ele. Não conseguirão. Porque tem que haver uma transformação de vida. Tem que haver, irmão, uma limpeza profunda, sabe? Dentro da sua vida, dentro dos seus caminhos, dentro do seu íntimo, do seu interior. Tem que haver, sabe, uma transformação de vida. Porque senão, não conseguirá. Não conseguirá. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho, aqueles que entenderam o chamado, aqueles que obtiveram uma transformação de vida, sabe? Que mudaram o seu interior, que tiraram as impurezas que te afastavam de Yahweh. Esses, tá falando aqui, que conseguirão se achegar a esse caminho. Aleluia. Os insensatos não o tomarão, os fora de juízo não o tomarão, os desobedientes. Ali não haverá leão algum, nenhuma fera vai se aproximar daqueles que, sabe, seguem esse caminho de santidade, que foram purificados, que deram ouvidos. E nenhum animal feroz passará por ele, porque estão protegidos, sabe? Por Yahweh dos exércitos. E todos aqueles que tentarem, irmão, irmã, vão cair, mas vão cair feio, sabe? Porque, irmão, eles não aguentam. Eles não aguentam olhar para um que consegue colocar em prática a santidade, que conseguem se esforçar para obter a presença de Yahweh dos exércitos. Eles não conseguem fazer isso e também não querem que aquele que consiga o faça. Mas Yahweh, ele protege aqueles que se esforçam, aqueles que de alguma forma, sabe, procuram se aproximar dele. Yahweh, ele faz aqueles que tentam te derrubar. Yahweh faz aqueles que tentam te derrubar ficar longe, ficar cada vez mais distante de ti. Vai vir guerras, irmão, pro seu lado? Com certeza. Vai vir tribulação? Com certeza. Mas para te deixar mais forte. E você se tornando mais forte, você não dando ouvidos aos ventos contrários, com o tempo, Yahweh vai afastando você cada vez mais dos caminhos do erro, dos caminhos das falhas. E com isso, o inimigo vai perdendo a força da sua vida, porque ele vê que você não desistiu, que você tem um foco, sabe, dentro de você, que é seguir o caminho da santidade. Então o inimigo vai ver que você está focado, você está, sabe, dentro de você, Yahweh dos exércitos. Então ele vai ver que você está focado, então ele não vai, ele mesmo vai desistir de tentar te atrapalhar e vai procurar outros caminhos que não quer nada com o Yahweh dos exércitos. Ou até mesmo ele vai atrás daqueles que estão com o Yahweh, mas estão bambiando, sabe? Estão em cima do muro. Então ele vai atrás desses que estão em cima do muro para tentar derrubar. E é por isso que a cada dia mais temos que ficar firmes na presença de Yahweh dos exércitos, para que ele não venha nos tomar, não venha nos tirar da presença dele. Porque tem, irmão, Yahweh, ele dá permissão para que o inimigo venha tentar te atrapalhar. Porque tudo foi criado por Yahweh, o bem e o mal. Não existe dois deuses, irmão, irmã. Deus do bem e Deus do mal. Não existe. Existe o Altíssimo, Todo-Poderoso, que criou o bem e o mal. Quem anda nos caminhos de Yahweh, o bem está com ele. Mas Yahweh criou o mal. O mal para pegar aqueles que não andam com o Yahweh dos exércitos. Não existe o bem
o Deus do bem e o Deus do mal. Não existe isso, irmão, irmã. Não existe. Existe o Altíssimo, que criou todas as coisas. Então, quem está no caminho de Al, o bem se apodera. Quem não está no caminho de Al, o mal se apodera. É por isso que Al deu o livre-arbítrio, para você seguir o melhor caminho. E eu prefiro, e eu escolhi servir a Al dos exércitos, o caminho do bem. Aleluia. Aí fala aqui: os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, pelos salvos. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Aleluia. E os que o Altíssimo resgatou voltarão. Entrarão em Sião, na terra prometida, com cantos de alegria. Aleluia. Sião, irmão, irmã, é em Al-Shalom. É o lugar que, depois que os escolhidos tiveram um encontro com Yahshua nas nuvens, eles vão para Sião. Eles vão para Sião, irmão, irmã. Isso está em Joel. Que depois que os resgatados, eles tiveram um encontro nas nuvens com Yahshua, dali eles irão para Sião. Vão ter um encontro em Sião. Se eu não me engano, está em Joel 2 isso. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Aleluia. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão dos salvos e entrarão nos insensatos. Aleluia, irmãos. Então, irmãos e irmãs, vamos ficar firmes diante dessa batalha que Yahweh concedeu a cada um, irmãos e irmãs, porque Yahweh dá a luta conforme nós aguentamos, conforme a gente, irmão, aguenta. Yahweh não dá as batalhas maior do que a gente possa aguentar, irmãos e irmãs. Então fiquem firmes, porque logo mais o Mashiach virá buscar os seus remanescentes, os seus eleitos, irmãos e irmãs. Tá bom, queridos? Que essa palavra venha trazer força no coraçãozinho de cada um de vocês. E que Al dos exércitos os abençoe grandemente. Em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Aleluia. E que Al dos exércitos seja para sempre louvado. Assim seja.